Olá, tudo bem? Nós vamos fazer uma série falando sobre 3 assuntos diferentes, mas que estão relacionados aos católicos, certo? Mas não só aos católicos, mas também a alguns protestantes, certo? Porque a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade, ok? Eu quero que você coloque aqui no seu comentário, você que é um católico que está assistindo este vídeo, um argumento para me falar que a Bíblia não é a verdade, certo? Eu quero que você coloque o seu argumento aqui, certo? Ninguém está ofendendo ninguém aqui. Só que nós precisamos ser orientados, como eu sempre fui, sempre estou sendo orientado. Você não pense que eu não sou orientado. Eu sou sim orientado. Eu estudo, mas eu sou orientado. E nós precisamos de ter humildade para aceitar a palavra de Deus. Não é aceitar a palavra que sai da minha boca. A palavra do ser humano. O que sai da minha boca é da palavra de Deus. Entende? Então nós vamos falar neste vídeo de hoje sobre tradição. Se você fizer uma busca nos maiores sistemas, engrenagens de search, de busca na internet, você vai ver o que é uma tradição, o que significa tradição. Tradição é aquilo que se vai se passando ao longo do tempo. Pode ser passado verdades, pode ser passado mentiras, pode ser passado lendas, que a maioria das coisas que se passam são lendas na tradição. Então, seja humilde para entender que a tradição que você, católico, acredita pode ser uma lenda. Seja humilde. Seja humilde. Se você não quer aceitar isso, certo? Você então tem que desconsiderar toda a literatura, desconsiderar livros. Além de você já desconsiderar a Bíblia por padrão, você desconsidera a Bíblia por padrão, certo? Porque a tradição está acima da palavra de Deus, do Deus que te criou. Você agora também está negando a literatura, negando a gramática, negando a ortografia, negando os dicionários, entende? Tudo para defender a sua tradição, ok? Se você quiser parar de ver o vídeo por aqui, pode parar, não tem problema nenhum. Porque eu sei que normalmente os católicos não gostam de ouvir isso. Se você quiser encerrar, já pode fechar aí o seu navegador, ok? Eu aguardo você fechar o seu navegador. Aí você volta em outro vídeo que te for interessante para você, ok? Agora, se você quiser continuar, nós vamos continuar. Então, tradição é isso. Tradição é aquilo que vai passando de um para o outro, entende? E agora o mais engraçado é o seguinte, é que as pessoas, os católicos, não aceitam a tradição verdadeira. A tradição, aquilo que é passado de tempos em tempos, que foi a questão da reforma protestante, que é a questão de Enoque, que foi levado para o céu, e ele não é adorado, né? Na Igreja Católica, Enoque não é adorado, porque tem que ser Maria. Não pode ser Enoque. Não pode ser Moisés. Que foram pessoas que estão escritas na Bíblia, que estão no céu. Maria não está escrito na Bíblia que foi para o céu. Mas não, o que convém é adorar Maria. Por quê? Por causa do sentimento de mãe. Entende? O católico é tão mundano que ele tem sentimento de mãe. Entende? Principalmente mulher. Não, é porque eu sei o que é mãe. Entende? Então,
vai ser uma questão muito... Essa questão que eu estou falando de Maria aqui é para um outro vídeo, tá? Mas vai ser uma questão muito delicada para Deus quando estivermos no céu, para não ter esse tipo de problema com Maria. Talvez algumas pessoas nem vão para o céu por causa dessa questão de apego com Maria. Porque não pode ter apego e idolatria aqui e muito menos no céu. É de duas, uma. Preste atenção, é de duas, uma. Ou Maria nem vai estar no céu, para que você possa estar lá sem ficar idolatrando, ou Maria vai estar no céu e você vai ter que ser consertado ou consertada aqui agora na terra, pelo Espírito Santo. Certo? Que alguns padres aí estão ensinando que o Espírito Santo é um protetor. Tem nada de paracleto. Paracleto não é protetor. É o que está do lado. É o que está auxiliando. Isso é outro fato também, certo? Nós não vamos ficar detalhando muitas coisas, porque os ensinos do sistema, desse sistema, são ensinos errados, porque são entorpecidos pela prostituta, certo? Então, tradição, você não pode confiar na tradição. A não ser que você tenha vivido lá no tempo e venha sendo vivo e comprovando que essa tradição vem sustentada de uma verdade. Certo? E tem um texto aqui, entendeu? Muito interessante, certo? Que nós vamos ler aqui, que é importante, né? Você aí que às vezes é um católico que tem pavor de Bíblia, quando eu falei que nós vamos ler um texto aí, você já até fecha o vídeo, né? Entendeu? Porque normalmente o católico é igual um espírito, tem pavor de Bíblia, certo? Então nós vamos ler um texto aqui. Aqui a gente fala a verdade, tá? Aqui a gente não está denegrindo ninguém, a gente está falando a verdade. Isso é o que eu vejo, entende? Porque se isso não fosse verdade, que eu estou falando, que católico e espírita tem pavor na hora de falar de Bíblia, que eles correm, certo? Eu não estaria falando aqui, porque eu não vou falar mentira aqui para você, certo? Então vamos ler aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Preste atenção nesse texto. Foi Pedro, né? Pedro que vocês falam aí, que é o Papa. Olha o que o Pedro falou, certo? No verso 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, certo? Antes de santificar o Senhor Deus em vossos corações. E estejai sempre preparados, alertas, para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então eu tenho que estar alerta aqui com a Bíblia, eu tenho que estar com a Bíblia em mente. Não é decorar, não. Eu conheço vários católicos que ficam falando assim comigo assim, é porque eu não respondo, porque eu não decorei a Bíblia. Não é decorar, é o Espírito Santo que vai te auxiliando, entende? Então você tem que estar preparado, como Pedro diz aqui, para você responder a razão pela qual há essa esperança em você. Qual que é a esperança que há em você? A esperança que há em mim é que Jesus morreu, ressuscitou, entende? E vai voltar para nos levar para o céu. Agora, qual que é a esperança do católico? Se vou ser sincero com você, a esperança do católico, para mim, até hoje eu não consigo ver qual que é a esperança dele. Porque ele acredita em Maria, ele acredita em tradição, ele acredita que vai ficar aqui na terra, ele acredita que já morreu e vai para o céu, ele acredita num monte de coisa. Num monte de coisa. E quando você vai perguntar para ele essas monte de coisa que ele acredita, ele não está preparado para responder. Não tem um livrinho que chama Tradição Católica, não tem.
Não tem um livrinho. Entende? Só tem os livros aí da teologia católica, que repete sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas. Entende? Mas agora a Bíblia mesmo que tem que pegar, a Bíblia, tem que pegar a Bíblia. É a Bíblia que tem que pegar. Certo? Porque a Bíblia que é a palavra de Deus. A Bíblia que é a palavra de Deus. Não é o livrinho católico tradicional que é a palavra de Deus, não. Entende? Porque a Igreja Católica também tem Bíblia, que é a mesma dessa aqui, só que tem livros apócrifos. Não tem problema. Você vai ler os livros sem ser os livros apócrifos. Se você quiser ler os livros apócrifos, também pode ler. Não tem problema nenhum. Entende? Só que eles ensinam coisas erradas. Ensinam macumbaria. Ensinam feitiçaria. Entende? Então você tem que entender isso. O que ensina de errado, você não pode seguir. É igual escola, quando você vai na escola. Quando você está fazendo alguma coisa de errado, a professora não xinga. Quando ela xinga no bom sentido. Ela não te corrige para você fazer a coisa certa. É para você fazer a coisa certa. Mas o problema do católico é o seguinte, é que ele se conforta com a tradição. E isso aqui, para ele, não importa. O que importa é a tradição. Entende? Mas você vai indo nessa tradição, tá? Vai indo nessa tradição. Porque o tempo desse mundo está terminando e a tradição não ensina nada sobre isso. Não ensina nada sobre isso, sobre os tempos, sobre Daniel, sobre Apocalipse. Não ensina nada sobre isso. E você vai ficar, na hora que começar a acontecer os acontecimentos, entende? O decreto dominical, acontecer a questão da abominação desoladora, que Daniel diz, entende? Na hora que vir a presença do anticristo, entende? Você vai ficar sem saber. Porque você vai ficar maravilhado e maravilhada. Porque vai vir do sistema católico mesmo. Isso virá do sistema papal. O sistema papal é profético. Entende? Então seja humilde para aceitar a Bíblia. É a Bíblia que você tem que aceitar. Não é tradição. Não é tradição. Agora, se você tem dúvida, pergunte para qualquer outra pessoa. É claro que você não vai perguntar para um católico. Porque o católico vai te falar que é a tradição que vale mais que a Bíblia. Agora você tem que ir numa igreja, vai numa igreja batista, vá numa igreja ortodoxa, entende? Vai em qualquer igreja evangélica para que eles possam te responder, ok? Vá lá que eles vão te responder. Agora, se você for na igreja católica, você vai ter sempre as mesmas respostas que você já tem. Isso se você tiver resposta, né? Porque nem lá eles estão lendo. Certo? Talvez eles nem resposta eles vão ter. Igual quando eu converso com vários católicos que falam assim, eu não sei onde que... No momento eu não sei onde que eu posso te mostrar, não. Não está aqui, escrito como está falando em 1 Pedro 3,15. Você tem que estar apto para responder. Ok? Vamos nos encontrar no próximo vídeo, no segundo vídeo desta série. Ok? Um forte abraço. Fique com Deus. Confie em Deus. Confie na Bíblia. Não confie na lenda. Tradição é lenda, é história, é mentira. São coisas obscuras que veio trazidas com o tempo. Ok? Um forte abraço, fique na paz e até um próximo vídeo.